Olá, turminha! Quanta saudade de vocês, meus amores! Eu espero que vocês também estejam com saudade da tia Diana, não é? Bem, pessoal, nós continuamos por aqui, né? Eu aqui da telinha e você aí de casa. O momento ainda não nos permite estarmos juntos, como nós todos já sabemos, mas eu espero que em breve, né? E logo em breve, se Deus quiser, nós estejamos de volta nas nossas aulas presenciais, para a gente poder aproveitar, para a gente poder matar a nossa saudade. Enquanto isso não é permitido, nós vamos nos encontrando por aqui mesmo. E hoje, na nossa aula de oficina de negócios, nós vamos trazer o conteúdo, a história do dinheiro. É isso aí. Bem, pessoal, nas nossas aulas, né, anteriores, nós já tivemos conteúdo sobre empreendedorismo, sobre como aplicar o nosso dinheiro, sobre como economizar o nosso dinheiro. Nós já tivemos também na aula passada, né, que foi a educação financeira, que é relacionada ao bom uso do dinheiro, enfim, nós já tivemos muitos conteúdos relacionados a isso. E hoje nós vamos conhecer como é que se deu, né, como é que foi a história desse dinheiro, tá? Vamos lá, como surgiu o dinheiro? No passado, as pessoas produziam coisas para o seu próprio sustento. Ó, pessoal, há séculos atrás, tá? Isso a gente está trazendo aí uma história de muitos anos, de outros séculos antes mesmo de nós, tá? Eles produziam coisas para o seu próprio sustento, como arroz, feijão e outros produtos e mercadorias. Quando produziam determinados produtos em excesso, ou seja, por exemplo, né? Se eles produziam arroz, feijão, milho, trigo, enfim, muita coisa, eles produziam uma maior quantidade. Quando isso acontecia, eles resolviam trocar por outro produto que não estava necessitando no momento, faziam uma troca. Por exemplo, quando eles produziam muito arroz e uma outra pessoa muito feijão, eles faziam essa troca, né? Trocava arroz pelo feijão, trocava o feijão pelo arroz. Enfim, eles iam trocando à medida de suas necessidades. Se eu não estava precisando daquilo que eu tinha em muita quantidade, eu ia trocar com outra pessoa. E essa forma, né, de troca ficou conhecida como escambo, tá? Lembrando que naquela época não existia moedas e nem dinheiro de papel, tá, pessoal? Nós estamos trazendo aqui a história do dinheiro. Bem, olha aqui, para uma representação para vocês aí entenderem, né, a origem do dinheiro, tá? Como é que surgiu o dinheiro. Eles trocavam mercadorias, como, por exemplo, carne por peixe, ou peixe por milho, ou feijão, arroz, que mais? Cafés, couro, tudo, gente, uma infinidade de coisas, tá? Eles iam trocando uns com os outros, que é mais uma representação mesmo. Bom, com o passar do tempo, né, determinadas mercadorias, por ter grande importância para a sociedade, né, passaram a ser mais valorizadas e, com isso, ficaram conhecidas como moedas mercadorias, tá? As principais mercadorias dessa época que tinha muito valor, pessoal, era o gado e o sal, tá? Por isso, o sal, porque o sal, naquela época, naqueles séculos passados, não existia energia elétrica, né? O mundo ainda não tinha chegado, aliás, os tempos não tinham chegado a esse processo de tecnologia. Então, por que o sal? Porque o sal ele era usado na conservação dos alimentos, tá? Como carnes, couros, muitos alimentos que precisavam ser guardados. Não existia tecnologia da energia elétrica, logo não existia geladeiras. Então, era dessa forma que conservava os alimentos. Esse processo, né, dessa mercadoria com muito valor, ficou conhecido com o termo salário, que vem de sal, tá? Tempos depois, começaram a ser produzidos alimentos industrializados e esse tipo de negócio, a troca, né,
Gente, quando eu digo tempos depois, é muitos tempos mesmo. Eu não vou trazer aqui para vocês anos, séculos e tudo mais, porque é um estudo muito abrangente. Então, eu estou falando de coisas que ocorreram em um certo tempo e ao longo dos anos isso foi mudando. Ou seja, tempos depois, começaram a ser produzidos alimentos industrializados, que é esse que nós usamos no nosso dia a dia hoje, nos dias de hoje. Então, esse tipo de negócio, a troca, né, deixou de dar certo, deixou de existir, não ficou para trás. E a forma de guardar e acumular riqueza veio com a descoberta do metal, por exemplo. A troca não existia mais, mas eles descobriram uma outra forma, que foi a descoberta do metal, como o cobre, o ouro, a prata e o bronze, tá, gente? Olha, houve uma padronização, né, desses metais no seu formato e no tamanho, tá? Que eles começaram a usar esse tipo de coisas para ser a moeda de troca, a moeda de valor deles, tá? Então, o valor disso era definido pelo tipo de metal. Por exemplo, tá? As moedas tinham vários tamanhos, mas o que valia mesmo era o seu metal. Por exemplo, o ouro valia mais que a prata, que essa valia mais que o cobre, que esse valia mais que o bronze, por exemplo. Tá? Então, era a medida em que esses materiais, à medida que as pessoas tinham esse tipo de metal, aí daí era a importância e o valor era definido nisso, tá? Ouro, prata, bronze e cobre, tá certo? Mas essas moedas, elas ainda não tinham valor nelas, tá? Elas não tinham quanto valia. Eles avaliavam pelo tipo, né? Só que as pessoas poderiam fraudar, né? Poderiam, como é que eu quero dizer? Enganar os valores. Então, devido a isso, né? Depois de várias tentativas de fraudes, eles passaram a identificar os valores na moeda, tá, gente? Nas moedas, né? Passaram a, por exemplo, se eu tinha 3 quilos de ouro, 3 moedas de ouro, aí eles começaram a fazer os valores nas moedas mesmo, certo? Mas aí, só existia dinheiro em moeda? Era, pessoal, naquela época, sim, tá? Naquela época só existia dinheiro em moeda. E as moedas, gente, eram de ouro, de prata, de bronze e de cobre, tá? Não eram as moedas como a gente conhece nos dias de hoje, não. Naquela época existia somente moeda mesmo. Só que depois, no decorrer dos anos, né, essas moedas são feitas hoje, o nome é liga metálica níquel, são feitas de níqueis, não mais de ouro, de prata, enfim, né, que são coisas muito valiosas. Então, vocês imaginem aí o quanto não valia uma moeda de ouro, quanto não valia uma moeda de prata, enfim. Então, a riqueza gerou, por muitos anos, por volta disso, por meio disso, tá, gente? Das moedas. Moedas de ouro, moedas de prata, moeda de cobre, moeda de bronze, tá? Então, mas aí os tempos foram ficando modernos, enfim. Houve uma dificuldade grande para guardar e transportar essas moedas, tá? Até porque eram valiosas, então as pessoas guardavam em suas casas, não tinham local para guardar. Foi aí que inventou-se o dinheiro de papel, que é a forma que a gente usa hoje, tá? Então, foi criada a forma do dinheiro de papel e então também deu origem aos bancos, tá? Os lugares em que as pessoas guardavam esses valores para que elas fossem acumulando mesmo ali as suas riquezas. Então, além de dar origem o dinheiro de papel, veio a origem dos bancos, tá, pessoal? Que é os locais onde nós guardamos o dinheiro e de onde também são transportados o dinheiro até chegar a nós, que é os dias de hoje, né? Então, como foi criado o dinheiro em papel, mas ainda continuou o dinheiro em moeda, só que foi ficando, né? Com muitos valores. De repente, aí, você tem várias moedas de ouro, imagina. Então, aqui eu vou trazer
Bom, pessoal, mas assim, só para mais uma lembrança aqui que eu tive, né? Lembrando que o tamanho e a forma do dinheiro, gente, elas são características dos países. Por exemplo, o nosso país, nós usamos esse aqui, tá? Aqui no Brasil, como todos vocês conhecem, nós usamos esse tipo de dinheiro em papel. É esse tipo aqui e de moeda. Porém, em outros países, né, cada país tem a sua moeda característica, o seu dinheiro característico de lá, ou seja, muda a forma do papel, muda o valor, muda o nome, tá? Então, eu trago aqui mesmo mais a forma que é no nosso país, porque eu acho que a importância é de vocês conhecerem referente ao que nós usamos, porque se eu for trazer vários exemplos de outros países, enfim, vai acabar acumulando muitas informações. Então, eu acho que de relevância mesmo é mostrar aqui o que nós usamos no nosso país mesmo, que é o real, né? O real. E aí, como vocês podem observar, escrito em cada cédula o seu valor, né? Que, como eu disse anteriormente, isso demorou a esse processo, foi demorado. Primeiro começou com as moedas, depois quando começou com o dinheiro em papel, aí eles foram expressando aí os valores na própria cédula, ok? Nós chamamos isso aqui de cédulas, isso aqui de moedas. Bom, pessoal, enfim, né? Essa foi a nossa aula de hoje sobre a origem do dinheiro. Espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho esse conteúdo e que através dessa videoaula, dessa explicação, vocês possam aí realizar atividades de vocês lá no livro, tá certo? Então, meus amores, super beijo, abraços e até a nossa próxima aula.